Olá, esse vídeo é para a revisão da chamada oral de filosofia do primeiro bimestre. Vai ficar disponível aí para quem perder as aulas ou quem precisar de algum reforço em relação às questões. A chamada oral do segundo ano, primeiro bimestre, são 10 questões. A primeira é o que é filosofia, a última questão que é moral, é o estudo das leis, das regras práticas da vida em sociedade. Eu gostaria de começar então pela primeira questão. É uma questão que passo em todas as séries, e todos os anos, até o final do último bimestre. O que é filosofia é uma questão bastante complicada, porque praticamente cada filósofo ele dá a sua definição do que é filosofia. E eu preferi, então, no lugar de dar várias dezenas, centenas de definições, dar uma definição que leve em consideração a palavra filosofia, que vem da junção, como nós estamos aí cansados de saber, do termo filia e do termo sofia. Filia é o amor de amizade, sofia é a sabedoria. Seria então, numa tradução rápida, amor à sabedoria ou amizade pela sabedoria. Qual tipo de amor? Amor de filia, que existe nesse tipo de amor uma relação de troca entre as partes. Você se preocupa com a pessoa e a pessoa se preocupa com você. No caso aqui, quem se dedica à sabedoria faz com que a sabedoria se torne maior, que a sabedoria cresça e também se torna melhor e cresce porque adquire sabedoria. Outra questão, a segunda questão, o que é liberdade? Muito complicada também de se definir. O dicionário de filosofia do Nicola Baiano tem 4 páginas para esse termo, o que é felicidade, o que é liberdade. E um dos termos que é tratado lá é liberdade como possibilidade de escolha. Você tem liberdade quando você pode escolher alguma coisa. E é uma definição simples, mas é uma definição que diz muita coisa. Quando você pode escolher, você tem a liberdade. Se você não pode escolher, você não tem liberdade. Até que ponto a gente pode escolher ou não pode escolher? Nós temos muitas limitações na nossa liberdade. Limitação de tempo, de conhecimento. Porém, de maneira bastante geral, liberdade vem daí. Quanto mais possibilidade eu tenho de escolher, mais liberdade eu vou possuir. A liberdade absoluta, então, é uma radicalização do conceito liberdade, que seria aqui a terceira pergunta: o que é a liberdade absoluta? O termo absoluto vem de não ter relação com, né? Não ter conexão com, não depende de outra coisa. A liberdade absoluta seria uma liberdade total, radical, que não depende de tempo, de dinheiro, de conhecimento. É uma liberdade, talvez, que exista naquilo que a gente chama de Deus. Deus teria liberdade absoluta, ele poderia escolher qualquer coisa, porque ele não tem a limitação do tempo, do conhecimento e assim por diante. Essa liberdade absoluta é um conceito muito abstrato, porque nós temos infinitas limitações. A gente não pode escolher o que quer, porque às vezes não conhece o que quer, à vontade, às vezes a gente não quer, quando não quer não escolhe, e assim por diante. Liberdade absoluta, poder escolher qualquer coisa sem nenhuma forma de limitação. A quarta questão, filosofia, segundo ano, é o que é existência. Existência, estar separado das coisas. Existe aquilo que está separado de mim, é aquilo que eu percebo como separado de mim. Um pensamento existe, no sentido de que eu começo a percebê-lo como separado de mim. Porém, como é um termo bastante abstrato, bastante complicado, eu gosto de simplificar essa ideia. E pensar, por exemplo, esse óculos, ele existe porque ele está separado de mim, ele é um objeto distinto da minha pessoa. Agora, se eu imaginar o óculos que eu estou imaginando, ele não existe, ele não está separado de mim, ele está dentro do meu pensamento. Então, esse é um conceito para a gente aí poder começar a entender a palavra existência, estar separado das coisas. Existe aquilo que é separado de mim.
A quinta questão, ela está relacionada com a questão número 3. Cite 3 fatores que limitam a liberdade. Praticamente tudo o que nós temos, somos, limita a liberdade que a gente tem. O que impede a gente de ter liberdade absoluta? Eu gosto muito de dar esse exemplo na sala de aula. Se você vai ao shopping com R$ 100, você tem um determinado grau de liberdade. Se você vai com R$ 200, você tem o dobro da liberdade do que ir com R$ 100 no shopping. Se você vai ao shopping com 30 minutos de tempo, você tem uma determinada possibilidade de escolha. Com 1 hora de tempo, você vai ter mais possibilidades de escolha do que com 30 minutos. Então, 3 fatores que limitam a liberdade. O tempo é básico, sem tempo a gente não faz. Sem dinheiro, muita coisa a gente não faz também. E sem conhecimento, a gente também não faz. É impossível escolher algo se a gente não sabe que existe. A sexta questão, então, é também relacionada com a questão da liberdade, é a regra. A regra é um organizador da liberdade. É uma norma, é uma orientação, é uma lei que limita a liberdade. Quando a regra é justa, quando a lei é justa, ela eleva o grau de liberdade da gente, porque ela dá segurança para a gente exercer a liberdade. Por exemplo, existe a regra de não se pular de cima da caixa d'água da escola. Se eu obedeço a regra de não pular, isso é um limitador da minha liberdade, mas ela me dá liberdade para fazer muitas outras coisas. Claro, desde que não seja pular lá de cima da caixa d'água da escola, porque senão eu vou morrer e sem vida não tem liberdade. A sétima questão, então, que é ética, área ampla da filosofia, que significa ethos vem de costume. A ética estuda os costumes corretos, estuda o comportamento correto, estuda o que torna uma ação, o que torna um agir correto. Existe uma dificuldade, não sei se poderia chamar de dificuldade, mas uma proximidade muito grande com o conceito de moral. Porque moral também está relacionado à questão do comportamento, mas como vem do latim, se dá uma distinção aí na prática do ensino da filosofia. Mas ética, então, vem do grego ethos, que significa costume. E antes de significar costume, ethos significava morada humana, casa humana. Então, o pensador brasileiro Henrique de Lima Vaz, jesuíta, ele faz uma junção desses dois significados de ethos e chama ética como o estudo do comportamento que nos humaniza. Está na coleção sobre ética, volume 4, que depois posso apresentar para vocês. Ética, então, estudo do comportamento correto, estudo daquilo que nos humaniza. Autonomia é um conceito que está lá na 8ª questão. Autonomia é o governo de si. É o ter controle sobre o próprio corpo, sobre os próprios pensamentos, é dar sentido, dar direção à própria vida. Quanto mais governo a mim mesmo, quanto mais eu governo meu próprio corpo, mais autonomia eu vou ter. E heteronomia, questão número 9, é o contrário de autonomia. É ser governado pelas outras pessoas, pensar com o pensamento dos outros, com a cabeça dos outros, com as ideias dos outros, com a ideia do partido, com a ideia do político, do amigo, do conhecido. Heteronomia, quando ela é voltada para o cuidado do corpo, nós pensamos, por exemplo, uma criança recém-nascida, ela é totalmente heteronoma, ela depende totalmente dos outros. O ser humano, ao nascer, é um dos animais que mais depende de cuidado dos outros humanos para poder sobreviver. Heteronomia, então, ser governado. Vem de hétero, diferente, nomos, governo. Ser governado por alguém diferente da gente. E para terminar, a 10ª questão, o que é moral? Existe muita literatura sobre moral e sobre ética. Alguns dizem que é a mesma coisa, porque tanto ethos como mores, traduzidos em português, são traduzidos por costume. E alguns pensadores fazem uma distinção de ética como o estudo teórico do comportamento, o que na teoria, entre aspas, torna o comportamento, o costume algo bom. E a moral seria uma coisa mais voltada para ação, para prática.
Não é a definição ideal, é uma definição muito limitada, mas ajuda a distinguir. Ética e moral, qual seria a diferença? Uma estuda o lado teórico do comportamento correto e a outra estuda o lado prático do comportamento correto. Então, assim terminamos a chamada oral do segundo ano, primeiro bimestre, Filosofia.